terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de História, então abra aí o seu livro de História na página 28, porque nós vamos conhecer as capitais do Brasil. Vocês conhecem as capitais do Brasil? A atual capital do Brasil é Brasília, mas o Brasil já teve outras capitais. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Salvador foi escolhida para ser a capital do Brasil porque ficava perto do litoral, o solo era fértil e lá se produzia toda a cana-de-açúcar. Quem fundou a cidade de Salvador foi Tomé de Souza. Ele foi enviado, de Portugal para cá e ele fundou aqui a cidade de Salvador. Por isso foi escolhida para ser a primeira capital. Quando a cidade de Salvador se tornou capital, ela cresceu muito, o comércio dela, e com isso vieram os profissionais, os médicos, sapateiros, farmacêuticos e muitos outros. Então agora vocês vão ler os textos da página 28 e 29 e vamos fazer o exercício número 1 que está aí. Tá bom? E daqui a pouquinho eu vou voltar para a correção e pra gente marcar as partes importantes, tá? Não esqueçam de pegar o marca-texto. Agora, pessoal, nós vamos marcar as partes importantes, tá bom? Do livro, E vamos corrigir o exercício número 1 da página 29. Na página 28, nós vamos marcar aqui essa parte que é muito importante. A atual capital do Brasil é Brasília. Ela fica na área central do território brasileiro. Mas o país já teve outras capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Marquem aí, tá bom? Aqui nós temos algumas fotos de Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Você conhece algum dos locais que aparecem nessas fotos? Você vai responder isso, sim ou não. Você mora, já morou ou já visitou alguma capital? Em caso afirmativo, conte sua experiência aos colegas. Como você não está com os colegas, você vai conversar aí com o papai e a mamãe, tá bom? Página 29. Vocês vão marcar aí o primeiro parágrafo. Quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos indígenas e tomaram suas terras. O Brasil se tornou colônia de Portugal. E vão marcar aqui embaixo, quando falam que Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador para ser a capital do Brasil. O local foi escolhido porque era próximo da área onde se cultivava a cana-de-açúcar. Onde se cultivava a cana, e produzia o açúcar. Vamos fazer o número 1. Está escrito: escolha as palavras que completam corretamente cada frase. Aí nós temos aí no quadro as palavras açúcar, algodão, Recife e Salvador. Pontinho, pontinho, foi a primeira capital do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil que nós falamos na nossa aula? Salvador. Então, vocês vão anotar aí. Letra B. A primeira capital do Brasil ficava próximo da região onde se cultivava e produzia o açúcar. Se vocês acertaram, vão dar o certinho aí ao lado de caneta azul. Na página 30, vocês vão marcar essa parte aqui muito importante também que a tia falou. Que assim que Salvador começou a crescer, surgiram, os profissionais, sapateiros, barbeiros, médicos, farmacêuticos e muitos outros. Tá bom? Marquem toda essa parte aqui sobre o crescimento da capital de Salvador. Agora, vocês vão ler esse texto que está aqui embaixo, tá bom? E a tia já volta pra gente corrigir essa questão. E aí, vocês leram o texto que está falando sobre as igrejas? Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. Qual era a importância das igrejas nessa época? Elas eram importantes porque eram responsáveis por registros importantes da vida das pessoas, que viviam lá na comunidade, como o nascimento, que registrava, o casamento e a morte, que também tinha a certidão de óbito. E aí, gostaram da nossa aula sobre as capitais do Brasil? Na próxima aula nós vamos continuar, tá bom? Conseguiram fazer todos os exercícios? Então eu espero vocês na próxima, tá? Um beijo!